Produtos Hinkspan, acoplamentos rígidos. Esta apresentação tem por objetivo abordar brevemente alguns quesitos técnicos e características relacionadas aos acoplamentos rígidos Hinkspan. Os acoplamentos rígidos são elementos de transmissão mecânica, capazes de transmitir torque, livres de folga, geralmente utilizados para conectar redutores suspensos. Tem por característica a sua fácil montagem e desmontagem dos eixos. Funções e características dos acoplamentos rígidos. Na figura, pode-se verificar a utilização de um acoplamento rígido em um transportador de correia. O acoplamento conecta o redutor suspenso ao transportador. Desta forma, deve ser capaz de, além da transmissão do torque, suportar os esforços de momento fletor provenientes do peso do sistema em suspensão. Componentes dos acoplamentos rígidos. Estes acoplamentos são compostos basicamente por dois cubos rígidos, dois elementos de fixação, um em cada cubo, e os parafusos de fixação. A principal característica dos acoplamentos rígidos é a facilidade de montagem e desmontagem. Isto deve-se à utilização dos elementos de fixação internos. Estes elementos evitam com que ocorra a corrosão por fricção, sendo este o principal fator para o engripamento do cubo no eixo, evitando ou dificultando a remoção do mesmo. A corrosão por fricção tem origem nos micromovimentos existentes entre o cubo e o eixo. Estes movimentos podem ser gerados pela própria transmissão de torque ou por momentos fletores. Desta forma, não existe uma pressão adequada entre estas duas partes, fazendo com que uma se movimente em relação à outra. As forças radiais geradas nos elementos de fixação fornecem a pressão correta e adequada entre o cubo e o eixo, evitando desta forma com que os micromovimentos ocorram e, consequentemente, o surgimento da corrosão por fricção, garantindo assim a fácil desmontagem do acoplamento rígido em relação ao eixo. Um exemplo prático do que foi visto no slide anterior pode ser verificado no sistema desta figura. Nesse sistema de ponta de eixo, existem duas formas de fixação. O sistema 1 seria com elementos de fixação. Já o sistema de fixação 2 seria um cubo ou uma capa externa montada apenas por interferência. Na figura à esquerda, nós temos esses sistemas de fixação montados, e na figura à direita, apenas o eixo. Como podemos verificar, na posição 1 do elemento de fixação, o eixo está liso, sem nenhum sinal de corrosão. Já na posição 2, onde não existe elemento de fixação, existem sinais de corrosão por fricção, o que dificulta a remoção da capa, além de comprometer o funcionamento do eixo. Desta forma, vemos que os elementos de fixação evitam a corrosão por fricção, garantindo uma fixação e um ajuste adequado entre as partes, aumentando a vida útil do sistema e reduzindo o tempo de manutenção. Uma outra característica dos acoplamentos rígidos é a sua montagem frontal, como pode-se verificar na figura. O aperto dos parafusos ocorre pela parte frontal do acoplamento. Desta forma, o acoplamento pode ficar muito próximo à carcaça do redutor. A limitação de espaço entre a carcaça e o acoplamento não causa problemas para a manutenção. Em algumas aplicações, existe limitação de espaço no sentido axial, seja por algum anteparo
ou carcaça de outro dispositivo. Nestes casos, os acoplamentos rígidos apresentam uma facilidade para desmontagem, pois é necessário que se afaste um cubo em relação ao outro apenas alguns milímetros, o que possibilita o saque radial do sistema. A principal aplicação para os acoplamentos rígidos seria em redutores suspensos, muito utilizados em transportadores de correia. Todo o acionamento fica suspenso, sendo que a ligação com o transportador ocorre pelo acoplamento, como mostrado na imagem.